Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ana Clara #Educa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o conjunto dos números racionais, que pode ser representado pela letra Q. Mas como o conjunto dos números racionais é formado? O conjunto dos números racionais é formado pelo conjunto dos números inteiros que podem ser representados por uma fração, ou seja, é quando nós temos os números inteiros, tanto os negativos quanto os positivos, que podem ser representados por um quociente de dois números inteiros, por uma fração, com um denominador diferente de zero, pois em uma fração nós também temos representada uma divisão. Por exemplo, na seguinte reta, nós temos o lado dos números negativos, o nosso zero, que é o número nulo, e a nossa origem, e o lado dos números positivos, que também são os nossos números naturais. Por exemplo, entre o número 3 negativo e o número 2 negativo, nós temos o número racional, a fração, menos 5 meios. Outro exemplo, entre o número 0 e o número 1, nós temos a fração 1 meio, ou seja, a metade da distância entre o 0 e o número inteiro 1. Entre o número 2 positivo, ou somente o número 2, e o número 3, nós temos o número decimal, que também é um número racional, pois também pode ser representado por uma fração, 2,5, que está entre o número 2 e o número 3. E, por fim, o número 3,1, que está entre o número 3 e o número 4. Quando nós temos um número decimal, que é representado por uma parte inteira e a parte das casas decimais, décimo, centésimo e milésimo, ele é considerado um número racional porque ele pode ser transformado em uma fração. Por exemplo, o número 5,5. Neste número, nós temos a nossa parte inteira, que é o número 5, 5, que é uma unidade, e após a nossa vírgula, o nosso outro 5, que está representando os décimos. Para transformar este número decimal em uma fração, nós primeiramente observamos quantas casas decimais nós temos, neste caso só uma, e quando nós tivermos apenas uma casa decimal, o nosso denominador será o número 10. Se nós tivermos duas casas decimais, o nosso denominador será o número 100, ou três casas decimais no número racional, nós teremos como denominador o nosso número 1000. Porém, neste caso, está apresentado neste número apenas uma casa decimal. Então, o nosso denominador será 10. E, por fim, nós repetimos o número sem considerar a vírgula. Neste caso, o nosso numerador será 55. Portanto, o nosso número 5,5 é um número racional, pois pode ser representado pela fração 55 décimos. Outro exemplo também de uma transformação de um número que pode ser representado por uma fração é um número inteiro negativo. Para transformar, por exemplo, o número 7 negativo em uma fração, ou seja, representá-lo com um número racional, nós apenas colocamos ele sobre 1. Logo, como nós conseguimos representar o número 7 negativo com a fração menos 7 sobre 1, 7 negativo, que é um número inteiro,
também é considerado um número racional. Outro exemplo, o número 21, que também pode ser considerado um número positivo. 21 positivo ou somente o número 21 em sua forma que é considerada um número natural. Para representar o número positivo 21 em uma fração, ou seja, com um número racional, como também com o número 7 negativo, apenas colocamos ele sobre 1. Então, o número 21 positivo pode ser representado pela fração 21 sobre 1. E também um lembrete que nós não podemos escrever a seguinte fração, por exemplo. Não podemos escrever a fração 5 sobre 0, pois em uma divisão não podemos ter como divisor o número 0. E como uma fração será sempre uma divisão, este tipo de fração é considerada errada. E agora que nós aprendemos como é representado pela letra Q e como é formado o conjunto dos números racionais, iremos resolver uma atividade prática e aprendermos mais sobre a representação na reta numérica dos números racionais. Vem comigo! Agora iremos resolver a nossa atividade prática, em que iremos representar os seguintes números na reta numérica: 0,5 ou meio, 5 décimos, a fração 7 quintos, 16 quartos e também o número racional, que é uma fração 1 terço. Primeiro, nosso 0,5. Como nós aprendemos na primeira parte do vídeo, a fração 1 meio representa a metade e está localizada aproximadamente entre o 0 e o número 1, na metade da distância. Então, o nosso 0,5 também representa a metade da distância entre esses dois números, ou seja, é equivalente à fração 1 meio. Portanto, o nosso primeiro número decimal, 0,5, nós colocamos entre o número 0 e o número 1. Segundo número, a fração 7 quintos. Para nós representarmos na reta numérica a fração 7 quintos, nós devemos dividir o numerador pelo denominador, ou seja, 7 dividido por 5. O número que multiplicado por 5 chega mais próximo do 7 é 5 multiplicado por 1, que é igual ao próprio número 5. E 7 menos 5, que é igual a 2. Agora, se nós observarmos, 2 não é divisível pelo nosso divisor 5. Por isso, nós acrescentamos ao número 2 o 0. E no quociente nós colocamos a vírgula, pois o resultado de 20 dividido por 5 será representado na parte dos décimos. E 20 dividido por 5, que é igual a 4. E 4 vezes 5, que é igual a 20, 20 menos o próprio 20, que é igual a 0. Como a nossa divisão foi exata, o resultado, ou seja, o número que é equivalente à fração 7 quintos, é um número decimal e também racional 1,4, ou 1 inteiro e 4 décimos. Ele fica
ele é localizado entre o número 1 e o número 2. Temos a metade, ou seja, 1/10 antes. Logo, a nossa segundo número e fração 7/5 está localizado entre o número 1 e o número 2. Terceiro número, a fração 16/4. Como nós fazemos para resolver 7/5, também iremos dividir 16 pelo numerador 4. O número que multiplicado por 4 será igual a 16 é o próprio número 4. E 16 menos o próprio número 16 será igual a zero. Como o nosso quociente, resultado da divisão, foi igual ao número 4, a fração 16/4 é equivalente ao número 4, que é um número inteiro positivo. Então, a fração 16/4 está localizada exatamente no número 4. E por fim, restou a nossa fração 1/3. Nós iremos dividir novamente o nosso numerador pelo denominador. Se observarmos, o dividendo 1 não é divisível pelo divisor 3. Portanto, devemos acrescentar o número 0 ao nosso dividendo. E, gradativamente, nós teremos que colocar no nosso quociente 0 e o vírgula. E agora resolvemos a divisão normalmente. 10 dividido por 3, que é igual a 3. 3 vezes 3, que é igual a 9. E 10 menos o número 9, que é igual a 1. E se observarmos novamente, o número 1 não é divisível pelo divisor 3. Logo, acrescentamos o número 0 novamente. 10 dividido por 3, que é igual ao próprio número 3. E se nós observarmos nessa divisão, após o zero e o vírgula, o número 3 se repetirá. Isso nós chamamos de uma dízima periódica. Que é quando, após a vírgula, as casas decimais, décimo, centésimo e milésimo têm uma repetição de números. Por isso, nós paramos esse número no quociente e acrescentamos as reticências, para representar que esses números serão infinitos. E o resultado desta divisão, de 1 dividido por 3, 0,3, podemos desconsiderar os outros 3 que virão após ele, 0,3, que está localizado aproximadamente antes do nosso 0,5.
Portanto, o nosso 1/3, essa fração, que também é um número racional e também pode ser representado por 0,33, que é uma dízima periódica, e também o número decimal, está localizado aproximadamente entre o 0 e o número 1. E esse foi o nosso vídeo sobre o conjunto dos números racionais. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like e, se não é inscrito ainda no canal, se inscrever no canal para mais vídeos, explicações e exercícios. Até os próximos!